Muito bem, pessoal. Então, estava lembrando, enquanto eu montava, na verdade, a pregação de hoje, vou tentar fazer uma síntese de um livro que eu vou tentar publicar ainda esse mês, que é As Migalhas que Viram Banquetes, ou A Migalha que Vira um Banquete. Eu não decidi ao certo o título do livro, mas enquanto eu estava escrevendo, vai passando várias cenas na nossa mente. Eu não sei se vocês têm esse costume de visitar o seu passado como título só de informação. Eu sei que tem gente que é especialista em visitar o passado e ficar no passado, né? E remoer e viver aquilo tudo que você viveu no passado. Mas Deus tem me dado graça que eu estou conseguindo ir no passado, olhar algumas coisas e tentar tirar coisas boas das coisas boas e tirar coisas boas de coisas que não foram tão boas assim, na verdade foram muito ruins. Então, na verdade, esse livro agora, ele veio depois de eu ter lançado um outro livro chamado Quando as Cinzas Falam com Deus. Depois eu vou mandar para vocês ele em PDF. Eu tive o resultado da Biblioteca Nacional, e aí eu consegui registrar direitinho. Aí agora eu vou colocar na Amazon e vou distribuir para vocês. Ele é online. É mais uma autobiografia, e é claro, tendo eu como, digamos assim, as coisas que aconteceram dentro da minha visão, né? É claro, daqui a pouco outra pessoa que viveu junto comigo a mesma coisa, ela vai ter uma outra perspectiva, né? Mas enquanto eu estava fazendo esse feedback da minha vida, eu fui percebendo algumas coisas que a gente nem sabia que era Deus agindo. E atualmente eu consigo perceber um pouco mais, porque à medida que a gente vai se deparando com a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela vai nos revelando, inclusive, sobre nós. E Deus, ele mostra escancarados sinais sobre a nossa vida, que a gente normalmente vai saber quando passou. Fala, nossa, aquilo foi o livramento de Deus. Já tiveram essa sensação? Nossa, isso aqui certamente é um livramento de Deus. Né? Normalmente a gente tem isso aí quando escapa de um acidente, quando a gente escapa de uma roubada, né? A gente fala, nossa, isso aí foi livramento. Muito bem. Então, enquanto eu estava preparando a pregação de hoje, eu me deparei com algumas situações vividas, situações onde eu gastei muito tempo da minha vida, muito tempo da minha infância, muito tempo da minha adolescência e também muito tempo da minha vida adulta tentando gerar uma expectativa em outra pessoa, para essa outra pessoa validar aquilo que eu fiz e eu ganhar um pouquinho de atenção. Ou um tapinha no ombro. Isso aconteceu muitas vezes por causa da ausência do meu pai, onde eu me deparei tendo a necessidade constante de coletar algumas migalhas. E aí também me recordei de outras situações onde relacionamentos amorosos, né? Antes de conhecer a Cristo, infelizmente o mundo é assim, né? Sai de um relacionamento, vai para outro relacionamento e outro relacionamento, e na verdade, em cada relacionamento desse, você vai tentando conquistar algumas migalhinhas de atenção. Essas migalhas de atenção que a gente vai conseguindo juntar, talvez não cabe nem na tua mão. Eu lembro quando eu estava na Marinha, que eu tentava chamar a atenção dos meus chefes, eu chegava mais cedo, eu fazia com zelo, eu era o último a sair, eu tentava me destacar, mas com o objetivo de quê? Tentar conquistar respeito, ser notado, quem sabe pleitear uma outra posição. E eu vou te falar, isso aí veio até pouco tempo atrás. Essa necessidade de ficar, sabe, mostrando para os outros, esperando que os outros validem
para me dar um certo conforto. Não sei se você consegue daqui a pouco lembrar da sua história. Quantas vezes você ficou na expectativa de alguém te dar um joinha, na expectativa daqui a pouco de alguém te chamar para sair, ou te chamar para partilhar um jantar, ou quantas vezes você já ficou na expectativa de receber uma promoção que não veio, ou tu achou que aquela vaga era sua e não foi. Sabe, eu como lido com pessoas, eu tenho clientela, eu tenho perfis de clientes diferentes. E muitas vezes a gente fazia algo a mais para um cliente na expectativa do cliente, do aluno, de retribuir pelo menos na mesma sintonia, na mesma frequência. E o cliente simplesmente te via como um prestador de serviço. Ou seja, eu ficava catando essas pequenas, vamos chamar de migalhas, pequenas atenções. Nós somos seres humanos e somos dependentes de validações emocionais, sim ou não? Querido, até a roupa que você escolheu para ter uma validação social. O tipo de curso que você escolhe para você frequentar é em cima de uma validação social. Não vem dizer que não é, porque todas as profissões elas são dignas, mas normalmente você quer que teu filho seja médico, engenheiro, dentista, não é isso? Você imagina que o Bruno seja o quê? Pelo menos melhor do que a gente. Pronto, já tem uma expectativa. E se o Bruno não te coletar, não te gerar, não te fornecer essa expectativa? A gente fica correndo atrás dessas validações. Então a gente produz em troca de uma moeda. E essa moeda é a aceitação. A nossa vida inteira. Se você for olhar para trás com critério e ser criterioso com a sua vida, se você tiver disposição para encarar o teu passado e você sendo o autor do teu passado, concorda que você é o autor do teu passado? Quem executou as coisas do passado? Você. Você é o autor. Você volta e você olha aquilo que tu produziu, a tua autoria, e fala, isso é legal, isso não é legal. E aí tu vai falar, nossa, mas por que eu fiz isso? Normalmente para impressionar a menina, ou o menino, dependendo, né? Ou para impressionar o pai da menina, ou para impressionar o seu chefe, ou para impressionar o seu pastor, ou para impressionar, enfim. Nós sempre estamos tentando impressionar alguém, porque falta em nós, falta na gente a felicidade plena, a paz plena. E essa paz, ela só é encontrada em Jesus. Eu achava que depois da minha primeira graduação, meu mundo estava estabilizado, era isso que eu queria ser. E veja que eu era bem louco, né? Eu comecei com a primeira graduação em matemática, federal. Eu falei, não, agora acabou, é isso aí. É o que eu tracei para minha vida. Continuei vazio. Tentei encontrar nos braços da minha primeira namorada paz, alegria, validação, preenchimento. Não. Fui encontrar com a minha esposa. Tentei encontrar através dessas medalhas que estão aqui, em exposição, satisfação. Quando eu fui terceiro lugar, falei, quando eu for o segundo lugar, vai ser top. Aí fui o segundo lugar, não, quando eu for o primeiro lugar, vai ser top. Continuei vazio, tendo uma coleção de primeiros lugares. Continuei vazio, tendo uma coleção de graduações. Não, mas quem sabe a gente vai fazer uma especialização, se aprofundar mais. Daqui a pouco, meu conhecimento é superficial. Vou me debruçar mais ao estudo. E estudando mais, cada vez que mais eu estudava, mais vazio eu ficava, mais incompleto eu ficava. Quem sabe falta a produção das mãos, né? Eu sou da geração da década de 80, uma geração making que gosta de fazer as coisas. Vamos construir então, vamos fazer alguma coisa.
Vamos construir uma casa, vamos fazer um armário, fazer uma mesa, usar as mãos. Continuava vazio. Então agora eu vou para a igreja, vou me encontrar numa comunidade, e nessa comunidade eu vou tentar desenvolver. Continuava vazio. Eu não sei se vocês estão comigo, vocês passaram por isso também? Vocês sentem essa incompletude, esse vazio existencial? Talvez você fale, não, hoje eu não estou vazio, hoje eu tenho Cristo no coração, amém? Essa é a ideia. Hoje eu já não me sinto mais vazio, porque Cristo preenche todos os espaços e todos os espaços são dele. Amém? E espero que no seu também. Mas até isso chegar, a minha alma sofreu. A minha alma estava dilacerada, com decepções, com frustrações, com planos mal feitos, mal elaborados. Meu braço ficou cansado de tanto fazer pela força do meu braço. Não sei vocês, mas inúmeras coisas eu me arrependo, porque inúmeras coisas das quais eu me arrependo, e eu me arrependo porque eu fiz sem o discernimento e oração de Deus. Não tinha o norte do que Deus queria. Eu falei, não, isso aqui é o lógico, é isso que eu vou fazer, e a lógica me mostrou que a lógica não funciona em algumas coisas. Em outras vezes eu tentei pela emoção, e aí que deu errado mesmo. Se pela lógica eu já me arrependi, tentando validar, coletar alguma informação, alguma migalha que me fizesse ter razão, a lógica não funcionou, fui para a emoção. Aí que desgringolou tudo. Incrível que pareça, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é pontual, ela dita aquilo que eu, como homem, tenho que fazer, aquilo que minha esposa, como mulher, tem que fazer, como os meus filhos têm que fazer. A Bíblia dita o que eu, como empresário, tenho que seguir fazer. A Bíblia dita como eu, um cidadão, devo me comportar frente às autoridades, no ambiente social. A Bíblia dita tudo. Se eu tivesse ouvido Provérbios quando eu tinha a idade do meu filho mais novo, ou da minha filha com 17, antes de entrar no mercado de trabalho, eu teria outros resultados. Não é à toa que no livro de Provérbios, Salomão fala, enquanto o meu pai falava comigo, enquanto eu era pequeno, eu ouvia, para eu ter sabedoria, buscar sabedoria, desenvolver a sabedoria. Sabe o que Salomão fez quando Deus foi falar com ele? Sabe o que ele pediu? Sabedoria. De tanto o pai falar, pede sabedoria, tenha sabedoria, busca sabedoria. O que Salomão pediu? Sabedoria para cuidar do povo. Não confundir sabedoria com conhecimento. Mas vamos para a palavra, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 7. Vamos continuar a partir dali. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, versículo 24. Amém? E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isso. Mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Pessoal, mas Jesus disse a ela, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu, dizendo, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ela disse-lhe, por esta palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em casa, viu que o demônio havia saído e sua filha estava deitada sobre a cama. Uau, né? Lindo, né?
falta todas as emoções contidas nisso. Eu quero te dizer que essa grega de origem sírio-fenícia, ela não tinha acesso a Jesus. Assim como eu e você não temos acesso a Jesus se nós não tivermos a graça de Jesus. Vocês estão entendendo? Jesus, ele falou, olha, primeiro vamos alimentar os filhos. Jesus, ele veio no primeiro momento para os judeus, certo? João Batista veio, trouxe o batismo de arrependimento. Jesus veio trazendo o reino de Deus, não só trazendo arrependimento, mas estabelecendo um novo sinal, uma nova época, um novo paradigma, digamos assim, explicando as escrituras através da vida dele. E ele disse para uma mulher, olha, primeiro, calma, deixa eu alimentar os meus filhos. Essa mulher, ela podia ter parado ali. Ela foi chamada de cão. Eu não sei você, mas se alguém me chamar de cão, né? Se você for pela força, o ímpeto daquilo que tu é programado para fazer no nosso século, você rompe ali a ligação, sim ou não? Você vai atrás de alguém pedindo ajuda, essa pessoa fala assim, ó, calma. Primeiro para meus filhos, se sobrar para você. Essa mulher, ela não era orgulhosa. Ela podia ter parado ali naquele momento, virado as costas e tentado de outra forma. Só que assim, ó, ela sabia quem ela era. Ela sabia que tudo aquilo que ela fez e fazia, em nada trazia salvação para a filha dela. E quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Nós que temos amores, tememos os nossos filhos pela saúde, tememos pelos nossos filhos das companhias, não é isso? Imagina o seu filho, a sua filha endemoniada, tendo um espírito possessor querendo matar a sua filha. Simplesmente ela insiste. Simplesmente ela aceita o local que foi colocado. E às vezes eu e você esquecemos nosso lugar. No primeiro momento, a palavra de Deus não era para gente. Nós somos filhos adotados. Foi graças ao amor de Cristo que nós fomos adotados. É somente pela adoção de Cristo que a graça transbordou na minha e na sua vida, e o meu e o seu pecado foi perdoado. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo foi o sacrifício perfeito e final. E a gente se esquece de que é preciso que ele cresça e que eu diminua. Eu já preguei aqui sobre Paulo inúmeras vezes. Eu falei que uma vez Paulo disse assim, eu sou o mais pecador de todos os pecadores. Eu sou o menor dos menores dos discípulos de Cristo. E foi graças, através da ousadia do Espírito de Deus, de ousadia que Paulo pregou aos gentios, e eu e você estamos aqui podendo falar do amor dele. Vocês entendem essa magnitude? É como se fosse uma chance. Essa chance de aceitar Jesus é um privilégio que muitas vezes nós nos esquecemos. Parece que pregar o Evangelho, falar de Cristo, parece que é um favor que você faz para o pregador. Espera aí, eu vou ouvir o pregador, porque senão ele não vai parar de me perturbar. E eu estou fazendo um favor para ele, porque a igreja dele é pequena, porque ele não tem seguidores, porque
porque ninguém ouviu, pessoal, é um privilégio abrir a boca e pregar e falar do amor de Cristo. Essa mulher ouviu falar de Cristo. Cristo se escondeu dela. Cristo, no início da pregação, quando nós estávamos lendo, Cristo ele se refugiou. Ele não queria ser encontrado por ninguém. Cristo estava focado na missão dele. E essa mulher, ela ousou ir atrás de Cristo, de ouvir falar de que havia uma possibilidade de salvação para a filha dela. E ela consegue falar com Cristo. E Cristo fala: calma, primeiro eu vou alimentar os meus filhos, depois os cães. Nossa, eu não sei você, mas imagina um banho de água fria. Que o coração de uma mãe pulsando, querendo salvar a filha, ela ouve a possibilidade do Messias de outra cultura, de outra religião, porque ela era sírio e fenícia, uma grega, ela era gentília. Vocês estão entendendo a dificuldade, a pressão, o conflito emocional que ela estava vivendo? E mesmo assim ela fez o que? Ela rompeu com aquilo que era esperado pela sociedade. Primeiro que ela sabia que se ela fosse conversar com o judeu não ia falar com ela porque ela era o quê? Grega. Segundo, ela sabia, e se ela não sabia, certamente alguns dos judeus que ali estavam deveria falar que um judeu não podia estar na mesma habitação de um grego. Ela não estava nem aí para a estrutura social. Ela não estava nem aí por ser mulher. Ela estava lutando pela salvação da filha. Ela rompe os paradigmas sociais, ela rompe com as dificuldades, ela é, vamos chamar, humilhada? Podemos falar? Ela foi humilhada? Fizeram uma analogia com ela, né? Primeiro os filhos, depois os cães. E nada ela se abala. Ela se derrama para Deus e diz aquilo que eu e você lutamos a vida inteira para ter. Talvez uma migalha, uma centelha, talvez uma fagulha. Porque essa mulher sabia que apenas um pouco de Jesus seria para ela um banquete. É o que ela fala. Sim. Em outras traduções, sim, Senhor, sim, meu mestre, sim, Jesus. É verdade. Mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós corremos a vida inteira atrás dessas migalhas. Migalha no namoro. É o casamento destruído. É um casamento já que está em colapso há muito tempo. Onde a mulher já não aguenta mais a ausência do marido. E clama por uma migalha de atenção, por uma ligação. Um marido que clama por uma atenção da mulher que já o abandonou e quer se dedicar mais para o mundo. É um filho que clama a migalha do pai que o abandonou, que saiu de casa, que brigou, ou que esqueceu, ou que não cumpre os papéis de pai. Nós corremos atrás dessas migalhas. Nós queremos a aprovação do chefe, queremos a aprovação do mundo, queremos a aprovação do cônjuge. Nós somos esses cachorrinhos atrás das migalhas. Eu sou esse cachorrinho atrás da migalha. Só que essa migalha, dada por Deus, se transformou num banquete. Porque como nós lemos, Jesus falou, olha, fico imaginando Jesus sorrindo. Porque ele falou assim, olha, vai,
a tua filha já não está mais endemoniada. E ela chega em casa e viu que aquela migalhinha foi a total libertação da filha. Foi um banquete que ela queria. Aquela migalhinha, aquele mínimo de atenção, aquele mínimo de validação de Deus, de Jesus, transformou a vida dela. Ela era uma mãe realizada, plena, cheia de Deus. Ela foi tocada por Jesus. Mas pode estar se perguntando, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe, mas a gente não precisava desperdiçar essas migalhinhas. Vamos encontrar algumas migalhas que nós deixamos passar ao longo do caminho? Sabe quando você estava atribulado, que a gente gosta de dizer no mundo, né? Aleluiado, hein? Nós estava atribulado. Nós estava atribulado. Um amigo te liga, te oferece consolo, te chama para sair. Já passou por isso? Quando você está a ponto de desistir, ao ponto de chutar o balde, derramar água, você lê um versículo e parece que Deus está falando contigo naquele versículo. Você fala, eu não aguento mais. Aí você vai ouvir um podcast, vai ouvir uma pregação no YouTube e parece que o pregador falou para você. A vida dele gerou em torno de você e aquela mensagem caiu no seu colo do jeito que você precisava ouvir. Ou você está desesperado, amargurado e você encontra no abanar do rabo do teu cachorro, no afago do seu filho, de uma criança pequena, no nascer do sol bonito. São pequenas migalhas que muitas vezes nós desperdiçamos. Um incentivo de uma pessoa que você considera muito, falando, eu tenho orgulho de ti, eu gosto de você, continua, não desista. Olha quantas migalhas nós deixamos passar por entre os dedos. Hoje, nós que temos o conceito, tanto na mente quanto no coração, gravados no coração, que Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador, amém? É o único, suficiente Senhor e Salvador. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito de Deus. E sendo cheio do Espírito de Deus, nós precisamos dividir isso. Como é que a gente pode dividir isso? Como é que a gente pode, digamos assim, derrubar algumas migalhas por aí? Como é que a gente pode lançar essas migalhas, que para nós é migalhas, para outros vão ser um banquete? Para Jesus, aquele milagre podia ser uma alusão, uma analogia a uma migalha. Para aquela mulher era um banquete, era o que ela queria, era o que ela clamava, era o que ela necessitava. Vocês estão me acompanhando? Como nós vamos gerar migalhas que podem se tornar banquetes? Sabe como? Quando eu olho para minha filha, o namorado dela, quando vocês jovens se mantêm dentro da escola de forma correta, estudando, valorizando, incentivando o professor, muito obrigado pela matéria. Saber que do outro lado tem um professor às vezes cansado, fustigado, desiludido. E aí quando você chega assim para o teu professor e fala, professor, muito obrigado, amei a aula de hoje. Você lançou só uma migalha. E para aquela pessoa, simplesmente é um banquete. Eu já passei por isso. Não teve um dia. Eu já passei isso, tanto dando aula de matemática como de educação física. E recentemente, eu passei nas artes marciais. Recentemente, esse ano. Falei assim, senhor, não é possível.
Estou cansado já de tanto dar errado. A gente investe tantos anos, espera tantos anos, eu queria só uma migalhinha, né, de partilhar a vida junto com essa pessoa. Dá um sinal, Senhor, de que eu estou no caminho certo, porque eu já não sei nem se estou no caminho certo. Aí eu recebo uma mensagem no Instagram de um ex-aluno meu que mora em outro estado, agradecendo por tudo que eu fui na vida dele. Eu tive que rir, porque eu ri para mim, porque eu tinha pedido para Deus uma migalha. E a pessoa começou a relatar, olha, o Senhor foi divisor de águas, foi a partir de ti que eu entendi Cristo, que as coisas mudaram. Eu falei, nossa, quão pequenininho eu estava me achando, né? Eu nem me dediquei tanto para ele, e para ele foi uma grande coisa. Esses dias eu estava também, acho que estava na chácara, e aí um outro aluno me manda um áudio. Ele estava caminhando, e aí ele lembrou de mim, lembrou das acolhidas que eu e a minha família demos para ele. Ele foi muito grato. Migalhas. Nós podemos ser migalhas na escola, nós podemos ser migalhas na nossa família. Quando você liga e manda uma mensagem simples para alguém já afastado, ó, tô contigo, muito obrigado. Esse dia eu ganhei uma mensagem de uns filhos na fé, tô contigo, tô orando por ti. E, nossa, é tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E a gente também pode ser assim. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão aqui comigo? Sabe, a gente pode ser um distribuidor, um mercado livre, entre parênteses, das graças de Deus, das migalhas de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, pessoal, preste atenção no que eu vou dizer, muitas vezes você vai entregar um carinho e a pessoa nem conheceu Jesus ainda. Ou é desviado, ou está na dúvida se crê ou não em Cristo, e você vai lá entregar um presente, uma validação, um amor gratuito, genuíno. As suas doações que a gente está reunindo aqui para entregar para o lado dos idosos, para você, às vezes, daqui a pouco é o que sobrou na tua despensa, ou como eu tinha pedido, escolhe uma coisa boa que você também vai querer comprar e dá para essa pessoa. Talvez para aquela idosa que vai receber daqui a pouco uma mensagem junto sua, é o que está faltando para ela. Ela só queria uma conversa, ela só queria alguém se importando com ela, e para você foi, eu vou levar aqui um pouco de alimento ou uma roupa porque o pastor pediu. E para outra pessoa é tudo na vida dela, é o banquete dela. E muitas vezes, pessoal, ela vai validar tanto aquilo, dentro dela vai ser tão importante que vai ser um divisor de águas. E ela vai usar aquilo para testemunhar, que falou, eu estava desistindo da minha vida. Eu recebi esse presente, esse carinho, esse telefonema, essa mensagem, esse toque, esse abraço, essas migalhas que nós damos. Não espera. Faz a diferença, seja a diferença. Programe dentro da sua vida um tempo para se dedicar, para fazer, para ser aquilo que Cristo fez. Ele falou que é para nós sermos perfeitos e imitá-lo, copiá-lo, dá um Ctrl+C em Cristo. Faz o que ele faz, vai nos leprosos, vai nos doentes, vai nos aflitos, vai nos amargurados. A gente é rápido, nós somos velozes em julgar. Essa semana eu preguei, eu não sei se vocês têm seguido uns posts que eu tenho colocado, eu falei sobre Naamã, um general sírio, que tinha de tudo, do bom e do melhor, e ele era leproso. O que adianta ter tudo? Do bom e do melhor é leproso. O
que adianta você ser bilionário com câncer, incurável? Adianta alguma coisa? Você tem todo o dinheiro do mundo, e você é o cara mais pobre do mundo. E aí ele foi atrás do profeta, o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele, orgulhoso, falou, diferentemente dessa mulher sírio-fenícia. E a mulher foi chamada de cão, ela falou, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa dos seus senhores, ou seja, se colocou no lugar abaixo da mesa, da onde os senhores estão comendo a migalha, a sobra, aquilo que ninguém quer, aquilo que às vezes ninguém quer. Querido, o mundo hoje não quer, mas eles precisam de Jesus. Eles só não sabem que querem ainda. As pessoas lá fora estão vazias, sedentas, famintas, e só Jesus pode dessedentar, só Jesus pode alimentar, só Jesus pode trazer uma paz que não tem Rivotril que dê conta. Só Jesus pode equalizar suas emoções, só Jesus pode refinar as suas relações, só Jesus, ninguém mais. Mas Naamã se convenceu por conta de um pedido da serva. Aí foi lá e mergulhou. Aí eu falei assim, não importa a cor da água, foi no post que eu coloquei. Às vezes a gente não quer ouvir o pregador, não quer ouvir na igreja, por conta da roupagem, por conta do timbre vocal do pregador, e não aceita a mensagem. A questão é o que tu vai fazer com essa mensagem de hoje. Como é que você vai conseguir ir para casa hoje, sabendo que você hoje, de Deus, não recebeu migalhas, mas você recebeu um banquete, que Cristo morreu por um banquete. Ele te chama hoje para sentar na mesa junto com Ele. Você estava no mundo esquecido, abandonado, e Ele te resgatou. Alguém foi lá, alguém fez esse papel e te resgatou. E hoje você senta na mesa e não deixa sobra para ninguém. Você sabia que na legislação judaica, ele diz assim, quando você for fazer a coleta dos milhos e as espigas que caírem, não junta, deixa para os órfãos e para as viúvas. Vocês sabiam disso? Tem essa determinação? Nós gastamos tudo, fazemos tudo, esquecemos que tem pessoas que estão clamando por aquilo que nós temos em abundância, que é a graça. Nós temos graça em abundância, amém? Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, se você é cheio do Espírito Santo, você tem graça transbordante. E por que você não está tocando nas pessoas? Ah, mas você tem tribulação? Vai com tribulação mesmo. Você tem medo? Vai com medo mesmo. Transborda. Você acha que eu não tenho vergonha de abrir o celular e fazer um vídeo? Você acha que eu queria fazer isso? Sinceramente, quem me conhece aqui? Acha que eu queria fazer isso? Você acha que é o meu perfil fazer isso? Não. Quem me conhece sabe que não. Eu faço por amor, porque é transbordante. Você tem um chamado para sentar à mesa do rei. Lembra do caso de Mefibosete, o filho de Jonatas, amigo do coração de Davi? Quem não conhece a história, depois eu vou contar, vou fazer uma ministração sobre Mefibosete. Mefibosete, depois que o rei Saul morreu, Jonathan morreu, Mefibosete foi embora, fugido, no caminhar ficou aleijado, e foi para um lugar chamado Lodebar, que quer dizer lugar do esquecimento. Tipo assim, é um lugar que ninguém quer ir. Ninguém quer. Ele foi abandonado. Ele foi abandonado por todo mundo, escondido, abandonado. E Davi se lembra, meu Deus, tem alguém da linhagem de Saul, de Jonathan, para que eu possa transbordar na vida? E aí falaram, não, tem lá o Mefibosete, o aleijadinho. Trouxeram o Mefibosete, achou que ia morrer. Tudo que ele queria o quê? Mefibosete devia ter a alma rasgada. Ele viu o pai morrer, o avô morrer, todo o patrimônio ser destruído. Tenta se colocar no lugar dele. Hoje em dia, já é difícil para quem tem dificuldade de locomoção. Naquela época era mais ainda. Ele era aleijado.
Para aquela época, isso era discriminatório. Hoje em dia, tem gente que ainda acha que é. Mas eu acho que a lesão de Mefibosete que doía mais ele nem era da perna. Acho que era na alma. Abandonado, excluído, em Lodebar. E Deus resgata ele de Lodebar. Ele é colocado na mesa do rei Davi para comer o pão junto com os filhos de Davi e junto com o próprio Davi. E toda a riqueza dele foi restituída. Você acha que esse homem que passou por isso parou? Ele abençoou mais gente? Certamente ele abençoou. Quando você é tocado pelo rei, quando você é tocado pelo pai, você não consegue. Você, naturalmente, você transborda na vida de outra pessoa. E talvez, como eu te falei, estou falando desde o início do culto, talvez o teu oi, tudo bem? Eu estou aqui. Para ti foi só uma mensagem no meio de tantas outras do seu dia. Para uma pessoa pode ser aquele momento que ela larga a mão da arma, do remédio, que ia tirar a própria vida. Sejam luz. Então, o convite que Deus dá através dessa mulher cirofenícia é: participem do banquete, convidem mais pessoas para o banquete. A graça, ela não acaba quando você compartilha. A graça, olha que loucura como é a matemática de Deus. Quanto mais você dá, mais você tem. Para quem já trabalhou com agricultura e cultivo de frutas, sabe que quanto mais você dá fruta que você produziu, parece que mais a árvore produz. Né? Quem já teve essa experiência aí? Sejam mais generosos. Acolham as migalhas que um dia você recebeu e lembrem que hoje vocês vivem um banquete. Vocês imaginam viver... Todo mundo aqui tem dificuldade, tá? Todo mundo aqui tem uma tribulação para passar. Bom, isso é certo. Imagina viver essa dificuldade, essa tribulação que você está passando agora sem Jesus. Eu não consigo imaginar. As tribulações que eu tenho passado ultimamente, se não tivesse Jesus, esquece. Não tem como. Não dá para imaginar passar pelo que eu estou passando sem ter Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que me esconde nas suas asas, aquele que me põe em cima da rocha. Não dá. Olha quantas pessoas tristes vocês devem conhecer. Quantas pessoas que precisam da sua atenção, uma migalhinha. E deixa que essa sua migalhinha, essa sementinha plantada, deixe que o Espírito Santo faça multiplicar. Como Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar multidões, deixa que aquela semente plantada por ti, deixa que o Espírito Santo faz isso aí ampliar, multiplicar e vai alimentar fartamente. Amém? Amém? Tá. Senhor Jesus, então, abençoe nossa frente, atrás, a direita e a esquerda, que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E que a gente monte e fortaleça no alvo que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Desliga para mim, Ana, por favor.